Aleluia! Olá, amado! A abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, prosseguindo no estudo da carta aos Efésios, essa carta que nos ensina tanto acerca de quem somos, do que possuímos, acerca da nossa posição espiritual e de como, depois que entendemos a nossa nova natureza, depois que entendemos quem somos em Cristo Jesus, aonde estávamos, para onde fomos transportados, Paulo traz instruções para um aprendizado de como é que nós devemos andar na nossa jornada aqui na Terra. No capítulo 1, Paulo fala quem nós somos em Cristo Jesus. No capítulo 1, Paulo diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que Ele nos amou antes da fundação do mundo. No capítulo 2, Paulo vem descrevendo a nova vida em Cristo, onde nós estávamos atolados numa velha vida pobre, pecaminosa, e que através do amor e da sua grande misericórdia, Ele nos resgatou e nos fez ressuscitar em Cristo Jesus e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Neste mesmo capítulo 2, Paulo diz aos Efésios que somos salvos pela graça. E isso não vem de nós mesmos, não é por obras, não é pelo que fazemos, não é pela caridade, não. Isso é pela graça de Deus, é o favor do Senhor a respeito da humanidade, o dom dele, né? No capítulo 3, Paulo nos aproxima do Senhor, revelando que através de Cristo Jesus nós temos completo acesso ao Pai. No capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo descreve como é que deve ser a vida do crente, a vida daqueles que aceitaram ser imitadores de Cristo, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passando agora a serem discípulos dele. No capítulo 5, Paulo começa falando sobre como que devemos nos relacionar entre família. Ele começa fazendo uma analogia entre o relacionamento do casal e Cristo com a igreja, depois ele estende aos filhos, a empregados, ou seja, depois de entendermos como devemos andar, Paulo dá uma pincelada falando que devemos aprender a nos relacionar. E no capítulo 6, Paulo começa a fechar essa carta tão importante, essa carta que traz revelações profundas para a vida do cristão. Paulo começa dizendo que nós precisamos nos fortalecer na força do Senhor. Paulo conclui esta carta dizendo que a luta que nós temos travado hoje na nossa jornada não é contra sangue nem carne, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu amigo, não é contra o seu familiar, o seu cônjuge, mas é contra a influência que paira na vida das pessoas. É contra principados, potestades, hostes demoníacas nas regiões celestiais. O adversário das nossas almas não são as pessoas, mas são as influências às quais elas estão submetidas. Quando Paulo traz essa clareza de que a nossa luta não é contra sangue nem carne, eu me lembro do que Paulo disse aos Coríntios quando ele disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para destruir as fortalezas que se levantam contra o pleno conhecimento, contra o entendimento de Deus em Cristo Jesus. Amados, existe um poder
em nós hoje, nos capacitando e nos habilitando para nós vencermos essas forças que tentam destruir o conhecimento do Senhor na nossa vida. Que forças são essas? Crenças que nos limitam, sofismas, opiniões, a influência do mundo. Tudo isso tenta impedir que nós avancemos no pleno conhecimento de Deus. Porque, amados, Satanás sabe que quanto mais você conhece do seu Pai, quanto mais você conhece as Escrituras Sagradas, quanto mais você entende quem é Deus e quem você é, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, recebeu a natureza dele para manifestar e revelar ele na terra. Satanás tem consciência de que quanto mais consciente você for, mais você entende o poder que você carrega, a presença do próprio Deus. E amados, nessa mesma carta de Efésios, no capítulo 2, no verso 10, está escrito: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amados, nós somos a primícia de Deus na terra. Nós somos uma obra-prima de Deus, uma obra, amados, superior de Deus. Chamados, convocados para realizar as obras que Ele já planejou. Amados, o Senhor já tem pavimentado a sua jornada aqui. Uma jornada feliz, uma jornada próspera, uma jornada gozando de saúde divina, de vida plena, da plenitude da vida de Deus. Mas para desfrutarmos desta jornada, precisamos estar em Cristo, precisamos estar intimamente conectados, precisamos estar recebendo novamente as instruções divinas em nós. Amados, permaneçam firmes, inabaláveis e indesistíveis na fé. Não abra mão daquilo que o Senhor depositou em você. Amém, amado? Seja abençoado na prática dessa palavra, prossiga firme na fé. Ama sua vida, um beijo enorme no seu coração.